Olá, bem-vindos ao Cosquices Musicológicas. Hoje iremos debater sobre o cânon de intérpretes e compositores portugueses. Temos como objetivo, acerca do tema de hoje, descortinar o mundo das mulheres intérpretes e compositoras e a sua incidência nos escritos musicológicos. Portanto, queremos perceber como elas foram tratadas ao longo do século XX pelos nossos musicólogos. Para tal, em primeiro lugar, vamos olhar para o contexto europeu. O contexto musical europeu era dominado maioritariamente por homens, e eram muito poucas as mulheres que se conseguiam afirmar. Aliás, como Marcia Citron nos diz no seu artigo Gender, Professionalism and the Musical Canon, foram várias as mulheres que sentiram a necessidade de esconder a sua feminilidade e assumir uma identidade neutral ou masculina para conseguir que as suas obras fossem publicadas. Na literatura, temos o exemplo de George Sand, pseudónimo da baronesa de Dudevant. No caso da música, Ethel Smith, compositora inglesa, que assinava neutralmente as suas composições com E.M. Smith. Mas por que foram os homens consagrados e as mulheres não? Quisemos saber se as pessoas conhecem os compositores canónicos e as compositoras portuguesas. Para isso, fomos para a rua questionar algumas pessoas. Sabe o que é o cânon musical? O cânon musical é um conjunto de regras que diz mais ou menos quais são umas obras principais. O cânon musical é um tipo de composição em que basicamente temos várias vozes que vão entrando a fazer exatamente o mesmo tipo de melodia, umas atrás das outras, para que haja então repetição dessas linhas. Conhece algum compositor erudito? Bach, Beethoven, Wagner, Mozart. Mozart e Beethoven. Mozart, Beethoven, Chopin, Schubert, por aí. Beethoven, Mozart. E compositoras eruditas portuguesas? Não conheço nenhum. Não conheço. De uma forma geral, não se fala sobre nomes de compositores femininos, porque agora já se fala um bocado mais, porque lá está, elas compõem mais e são mais vistas, mas honestamente a minha cultura não permite dizer-nos não. Como podemos constatar, são poucas as pessoas que sabem nomes de algumas das nossas compositoras eruditas, mas, por outro lado, são muitos os que sabem o nome de Mozart, Beethoven, Bach, etc. O cânon continua a ser perpetuado, e são muito poucos aqueles que conseguem nele entrar. E o mais interessante de constatar é que, mesmo as pessoas sem formação musical, sabem que existia um compositor chamado Mozart e que compunha música clássica. Mas vamos tentar perceber como é que a nossa própria musicologia apresenta os nossos compositores. A literatura musicológica portuguesa sobre o século XX reflete em grande medida a subalternidade da música portuguesa face à música do centro europeu. É corrente encontrarmos discursos que nos remetem à quase obrigação daquele músico ter influência estrangeira e, aliás, é importante salientar no discurso musicológico que aquele músico estudou com o fulano de tal, um dos centros europeus mais influentes, como Paris ou Berlim. Por exemplo, João de Freitas Branco afirma na sua História da Música Portuguesa: é facto de salientar o de todos os músicos mencionados que se mobilizaram nesse período dividido entre o século XIX e o presente, terem beneficiado do contacto com os meios estrangeiros mais envolvidos e, por assim dizer, mais europeus do que o português. Se bem que o mesmo se não tivesse dado com uma cantora excelente, Lara Wake Marques, que bem poderia ter conhecido triunfos no estrangeiro se os houvesse procurado. E ainda acrescenta: as composições parecem como que suspensas de linhas oblíquas, de diferentes proveniências, que não, verticalmente, de outros compositores portugueses de gerações acima. Não significa isto que a todas as obras de autoria portuguesa falte o apoio em fundamentos válidos, seja a força de uma genuína personalidade criadora, seja o terreno firme do folclore autêntico, seja ainda uma concessão lúcida e coerente de um portuguesismo definível por constantes do nosso património literário e artístico.
Mas se olharmos para a história da música portuguesa, escrita por Maria Antonieta de Lima Cruz, são muito poucas as mulheres citadas no capítulo intitulado Época Moderna. Surgem por entre os discursos eloquentes sobre o compositor, violinista e musicólogo Bernardo Valentim Moreira de Sá, os nomes das suas netinhas Helena e Madalena Moreira de Sá e Costa. E porquê? Porque são as suas netas. O nome Portugal leva-se assim pela arte desses músicos ilustres. Já dizia Maria Cruz, sendo que surge o nome de 5 homens e apenas 2 mulheres, Regina Pacini e Guilhermina Sugia. Na história da música portuguesa de João Freitas Branco, importante salientar ainda que Oscar Silva teve como professora Clara Schumann, e cito, viúva de Robert Schumann e consagrada pianista. Reparem, a viúva de Robert Schumann veio primeiro que a consagrada pianista, como se aquilo fosse muito mais importante. Contudo, aqui algumas das mulheres têm destaque, mas não merecido, pois deparamos com longas páginas escritas sobre Viana de Mota e, sobre Guilhermina Sugia, apenas um parágrafo. O restante é a sua comparação com Viana da Mota, como se não bastasse o que já foi dito sobre ele anteriormente. De salientar que este autor escreveu um livro sobre Viana da Mota. Bem, e poderíamos ir por aí adiante e poderíamos estar aqui uma noite inteira. Mas gostaria só de apontar mais um livro, A História da Música, Síntese da Cultura Portuguesa, escrita por Rui Vieira Neri e Paulo Ferreira de Castro, sendo que coube a Paulo Ferreira de Castro a descrição do século XX. Apesar de ser um discurso mais cuidado, deparamos com alguns adjetivos demasiado valorativos de certas personagens e continuamos com a constante comparação e influência de músicos estrangeiros, assim como o facto de ter estudado no estrangeiro seja um pré-requisito para surgir nesta história ou noutra qualquer. Daqui gostaria de salientar o papel hegemónico que a Fundação Carlos Gulbenkian adquire. É quase exclusivamente graças à Fundação Gulbenkian que Lisboa pode hoje considerar-se um centro musical relativamente importante a nível europeu, participando regularmente do circuito internacional dos maiores concertistas e agrupamentos sinfónicos e de câmara do nosso tempo. Encontramos aqui a necessidade constante de estarmos a par do que se faz lá fora e de termos as mesmas coisas dentro do país e, em particular, dentro da capital. Por ser um livro escrito em 1991, já nos fala de uma outra geração, a geração que esteve em Darmstadt, cuja figura central do movimento vanguardista em Portugal foi Jorge Peixinho. Associada a este grupo, encontramos Constança Capdeville e Clotilde Rosa, que irá compor para o Grupo da Música Contemporânea de Lisboa, formado por Jorge Peixinho. Como deu para perceber, tal como no centro europeu, os homens são aqueles que detêm a maioria da hegemonia musical e, aos poucos, vão surgindo umas mulheres aqui e outras ali. Mas é sobretudo nos intérpretes que encontramos mais mulheres, principalmente intérpretes de piano e violino, podendo considerar estes instrumentos como aqueles que pertencem ao cânon, enquanto os de sopro e percussão ainda são muito desvalorizados. Para terminar, deixo-vos uma frase de João de Freitas Branco para que reflita. A grande função social de que a boa música é capaz só poderá cabalmente exercer-se quando as solicitações vierem de muito maior percentagem da população, o que pressupõe a reforma do ensino musical nas escolas primárias e secundárias. Vejo-vos no próximo programa. Beijinhos!